Olha só, o Ministério Público do Amazonas investiga a morte de um bebê de apenas 10 meses que morreu no último domingo no Hospital Público de Santo Antônio do Içá. Um médico sem registro no Conselho Regional de Medicina prescreveu uma dosagem 10 vezes maior de um medicamento para a criança. O bebê chegou ao hospital com um quadro de febre e vômitos. Ele foi atendido pelo médico, que recomendou o uso de 25 miligramas de um remédio. Depois que essa medicação foi aplicada, o quadro de Enzo piorou. Só depois da piora é que o médico corrigiu a receita para 2,5 miligramas. O Ministério Público investiga os crimes de negligência, exercício ilegal da medicina e homicídio. Ainda sobre esse assunto, a cada 5 minutos, 3 pacientes morrem por alguma falha nos hospitais brasileiros, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa ainda revela que esse tipo de erro mata por dia mais do que o câncer, a violência e os acidentes de trânsito. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a Maria Luísa Gorga, especialista em direito médico e sócia do CGRC Advogados. Obrigada pela sua participação aqui. Boa noite para você. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marcela. Bom, eu queria começar então perguntando como que esses casos, essas falhas poderiam ser evitadas e por que elas acontecem? É um mau gerenciamento? Com certeza é um mau gerenciamento. A gente tem esse problema no Brasil inteiro, na saúde principalmente. A gente tem, nesse caso específico, contratar um médico que nem sequer tinha CRM. Você vê que o gerenciamento é bastante precário. Agora, a gente tem muita carência de procedimentos padronizados, de responsabilidade, cadeia do que você está fazendo. Por exemplo, quando você transfere um paciente até de um turno, você transfere de turno, não tem vários procedimentos que com certeza conseguiriam reduzir os erros e essas ocorrências. Doutora, um dos problemas também é que quem vai a um hospital vai pela fama, talvez, seja ele particular ou seja ele público. Só que ninguém sabe e não há uma forma do próprio cliente desse hospital saber se há imperícia, se há negligência, se há números. Ou seja, nós clientes desses hospitais, a gente fica cego, a gente não sabe, esses números não vêm à tona, a gente não sabe quantos erros médicos aconteceram nesse hospital. Esse também é um problema? É um problema do ponto de vista da escolha do consumidor, realmente. Geralmente esses casos, quase sempre, eles tramitam em segredo para proteger a família, para proteger... A questão não é uma proteção do médico, mas acaba sendo, porque raramente vem a mídia, exceto em casos gritantes, quando a própria família procura a mídia ou sai num jornal local e chega na mídia nacional. Seria importante, sim, ter essas estatísticas. A gente não precisa saber quem foi, o que aconteceu, mas ter os números seria muito importante, inclusive como política de melhoria pública. E até uma escolha do cidadão, olha, esse hospital tem muitos erros médicos, é melhor eu não fazer, por exemplo, pré-natal da minha mulher ali nesse local, com os médicos que estão ali, enfim, né? Exatamente, desse hospital tem muita infecção hospitalar, ou nesse aqui o serviço de maternidade não é tão bom. Isso com certeza seria muito importante. Agora, essas falhas, né, que acontecem nos hospitais, que matam mais de 800 pessoas por dia, né, um número que chama muita atenção, sim, elas poderiam ser evitadas de qual forma? Porque não é só negligência, são falhas que poderiam ser evitadas e evitar a morte de pessoas, não é isso? Exatamente, você não está tratando apenas de um profissional que ele foi negligente ou ele não sabia o que ele estava fazendo. É toda uma questão estrutural, é uma questão sistêmica. Você precisa ter equipamentos melhores, você precisa ter mais profissionais para eles não ficarem tão sobrecarregados. Procedimentos, por exemplo, checklist. O Ministério da Saúde estava fazendo um manual de procedimentos padrão. Como eu atendo essa pessoa que chegou com a lesão, por exemplo, um traumatismo craniano? Como eu atendo uma pneumonia infantil? Porque você já reduz o risco de diagnósticos errados ou mesmo a perda de tempo que muitas vezes custa a vida do cidadão que chega no hospital. E outra pergunta, a gente fala sobre negligência, mas também existe negligência, imprudência e imperícia. Quais são as diferenças entre esses 3 termos usados aí quando acontece um erro médico? Na prática, para a lei, a diferença não existe, tá? Tudo vai ser considerado um crime culposo. Agora, assim, no dia a dia, quando você fala o que é uma negligência, é o médico, por exemplo, que não se importa. Ele realmente passa, escreve qualquer coisa no prontuário, não vai no plantão. Agora, o imperito, ele não sabe o que ele está fazendo. Talvez, nesse caso, tenha sido isso.
Ou, por último, A imperícia? a imperícia, ele não sabe o que está fazendo, a negligência, ele é omisso, e a imprudência, ele acha que ele sabe, assim, por exemplo, ele se supervaloriza e atua de forma imprudente. Eu vou beber na noite anterior e vou dar plantão porque eu sei o que eu estou fazendo. Agora, Maria Luísa, para as famílias, para os pacientes, né, que foram vítimas de algum tipo de negligência ou mesmo falha do hospital, como que elas podem recorrer? Como que faz para ter... É claro que no caso desse bebê que morreu, nada traz de volta, né? Mas o que elas devem fazer nesses casos? A família pode atuar de duas formas. Primeiro, ir na polícia ou no Ministério Público para denunciar se aconteceu um crime. E isso vai ser apurado e quem vai ser responsabilizado é aquele profissional ou os profissionais envolvidos. Agora, tem a parte civil também, que a família pode entrar contra o médico, contra o hospital e, se for público, contra o município ou o estado, se for um hospital estadual, para pedir indenização. Às vezes acontece da criança ficar inválida, pode pedir pensão também. Ou, se é o genitor, pedir pensão para os menores. Mas é um processo lento? É um processo lento, demorado, como a Justiça do Brasil não é das mais velozes, mas a gente está melhorando com isso, com o processo eletrônico e tal, a tendência é ser um pouco mais rápida. Obrigado, doutora. A gente contou com a participação da Maria Luísa.